Olá, bem-vindos, bom dia. Vamos aqui falar um bocado sobre o Benfica, sobre aquilo que vem na imprensa diária de hoje, que basicamente é o mercado de transferências, não é? E mais uma vez a imprensa inglesa adianta que o Chelsea não desistiu do Enzo e que vai voltar à carga. Portanto, isto é uma notícia do The Telegraph, que também é replicada na Argentina pelo TIC Sport, e que nos diz que o Chelsea vai já pagar neste mercado de janeiro os 120 milhões de euros da cláusula, mas pagas em prestações. Portanto, o Chelsea deve pensar que o Benfica é um stand da Renault ou da Mercedes, que tu chegas lá e compras um carro a prestações. Queres comprar o jogador, pagar pronto. Não é agora que há prestações, a qual pagar a prestações. Obviamente o Benfica vai recusar a proposta, o Benfica só aceita o valor da cláusula paga pronto, e uma vez que o Chelsea teve um mau comportamento contra o Benfica, com o Benfica nestes últimos tempos, não me parece que o Benfica faça a vida fácil ao Chelsea. É verdade que o jogador tem a possibilidade de ganhar 3, 4 vezes mais do que aquilo que ganha do Benfica, mas para isso é que o Rui Costa está disposto a dar um prémio de assinatura, um prémio de permanência ao jogador de 2 milhões de euros. Eu compreendo o lado do jogador, o jogador não é argentino, aliás, o jogador não é português, é argentino, o jogador não nasceu benfiquista, está-se a tornar benfiquista e, portanto, ele não deve aquela fidelidade ao clube, não tem aquele amor ao clube que um adepto tem. Portanto, eu compreendo o lado do jogador, querer ganhar mais, quer ir para um clube e para uma liga que lhe dê mais projeção, mas a verdade é que ele tem um contrato com o Benfica e ou bate os 120 milhões ou não acredito que o Benfica aceite essa proposta. Ou bate os 120 milhões a pronto ou não acredito que o Benfica aceite a proposta. De qualquer forma, vendo o lado do jogador, no final da época, aí sim, podemos facilitar um pouco a saída. Não nesta altura. E quando digo facilitar, é ok, no final da época, 120 milhões a prestações, toma lá. Agora, nesta altura da época, com o campeonato a decorrer, com a Liga dos Campeões a decorrer, ou é o valor da cláusula, ou no meu entender, não se venderia este jogador. Passando à frente e falando de outros assuntos, o presidente do River Plate volta a dizer que quer Otamendi, portanto, o presidente do River Plate disse o seguinte: é um jogador muito importante para o Benfica. Quando chegar o momento certo, faremos todos os nossos esforços. Admitimos que é difícil, pois trata-se de um grande jogador, campeão do mundo e com elevado estatuto. Isto foi o que o dirigente afirmou, aliás, o presidente afirmou do River Plate em relação ao Otamendi. O Otamendi tem 34 anos, está em final de contrato com o Benfica, vai na sua terceira época, é capitão desde o primeiro ano, aliás, mal aterrou em Lisboa, tornou-se capitão do Benfica e tem tido um bom desempenho. É verdade, teve um início um bocado do ambiente, em que os adeptos até não gostaram muito dele no início, mas veio conquistar os adeptos e neste momento é um indiscutível, aliás, toda a gente gosta deste jogador. O Roger Smith já manifestou o seu interesse na permanência do jogador no Benfica. Em relação aos dirigentes do Benfica, não sei qual é a posição deles, mas acredito que existe a possibilidade de renovação, apesar do jogador já ter 34 anos. Gostaria de saber qual é a vossa opinião. Vocês querem que o Otamendi fique e renove? Embora nós saibamos que ele tem um salário alto, não nos podemos esquecer que ele, quando veio para o Benfica, no negócio Ruben Dias, que o Manchester City ficou encarregue de pagar uma parte do salário. Terminando o contrato de Otamendi, esse salário terá que ser pago na íntegra pelo Benfica. Portanto, vocês acham que o Benfica deve renovar com o Otamendi? Não deve renovar? Qual é a vossa opinião? Eu, para mim, acho que o Benfica poderia tentar uma renovação por mais um ano, não sei se o jogador aceitaria, e com um salário dentro daquilo que o Benfica pode pagar. Que, obviamente, será o topo salarial, mas nunca entrando em loucuras, em termos salariais. Outra notícia em relação ao plantel principal. Portanto, o Gil Dias vai voar para Stuttgart, para o 15º classificado da Bundesliga, vai fazer companhia a um português também, o Tiago Tomás, do que é Sporting, e, portanto, vai por 2 milhões de euros por objetivos, ou seja, o Benfica pagou 1,5 milhões e pode ainda rentabilizar o jogador em termos financeiros, mas para isso é preciso que o jogador atinja os objetivos mínimos, que basicamente é ter utilização neste clube da Bundesliga, no Stuttgart, que eu acredito que sim, porque o Stuttgart está mal classificado e precisa de jogadores, e acredito que o Gil Dias consiga, de facto, atingir os objetivos e que o Benfica receba os 2 milhões de euros que está contratualizado. Este jogador recusou propostas da Turquia, França e Bulgária, quis ir para a Alemanha, porque a Alemanha é um bom campeonato, lá vai ter uma recompensa financeira, vai ganhar um melhor salário do que aquilo que ganhava no Benfica, e portanto, boa viagem ao Gil Dias, que não foi feliz no Benfica. Ele, desde que está no Benfica, fez 20 jogos e apenas um golo, e portanto, está na altura de ele sair, ainda é jovem, e eventualmente poder ter aqui um novo ânimo na sua carreira. Em relação ao Ferro, o Central Ferro chegou a ser visto como, aliás, o Ferro surgiu na equipa do Benfica numa altura em que era visto como um jogador acima de Ruben Dias. Ruben Dias explodiu pouco depois, mas a verdade é que o Ferro não tem conseguido impor-se na sua carreira. É um jogador que, apesar de ter o nome Ferro,
torna-se um pouco frágil em termos mentais, no meu entender. Não estou aqui a criticar a pessoa do jogador. A minha percepção é que o jogador não tem uma mentalidade forte, porque ele é tecnicamente evoluído. Portanto, sendo um jogador tecnicamente evoluído, que é o mais difícil, porquê que não se impõe? Eu penso que tem a ver com a parte psicológica, mas não sou psicólogo, é apenas a minha dedução enquanto observador. E, portanto, este jogador que ainda é jovem, o Ferro, não se tem imposto em lado nenhum, e neste momento vai-se, portanto, já não vai, foi emprestado ao Vitesse, mas já não vai permanecer no Vitesse, e o clube que se aparentemente vai ser novamente emprestado, vai ser ao Kansas City da MLS. O jogador, o Benfica queria o vender, no entanto, não surgiu propostas para venda e vai emprestar porquê? Porque o German Conti, que estava emprestado, foi vendido e sim abre mais uma vaga para empréstimos e o Benfica já pode emprestar o Ferro e o Ferro vai ser emprestado em princípio ao Kansas City. Ferro tem 25 anos, ainda vai a tempo de aparecer no futebol ao mais alto nível, vamos ver o que é que vai dar o Ferro no Kansas City. Já agora referi também que o German Conti, um jogador que passou despercebido no Benfica, teve constantemente emprestado, o central argentino, vai-se transferir a título definitivo para o Lokomotiv de Moscovo. Não sei qual o valor. Em relação ao Paulo Bernardo, o Paulo Bernardo teve um início de carreira promissor, ou seja, chegou ao Benfica e aparentemente era o médio que ia resolver as coisas, mas não resolveu, tanto que o Tarabo recuperou a titularidade, e bem, na altura e bem, antes preferiu o Tarabo ao Paulo Bernardo, com todo o respeito que o Paulo Bernardo merece. E a verdade é que o Paulo Bernardo era um jogador muito acarinhado pelos adeptos no início. Eu, por acaso, nunca fui daqueles que acreditou muito no Paulo Bernardo. Espero estar enganado, espero que o Paulo Bernardo jogue bem, é esse o meu desejo, mas eu nunca vi em Paulo Bernardo nada de especial no meu entender, com todo o respeito, e espero estar enganado, espero que ele faça uma grande carreira, que eu não desejo nada de mal ao rapaz. Mas nunca achei que fosse um jogador extraordinário. E de facto ele infelizmente está a ter maus resultados. No Benfica não tem jogado, na equipa B tem sido suplente e vai ser emprestado para um clube da primeira divisão, não se sabe qual é esse o objetivo do Benfica e até ao final do mercado de inverno este jogador irá figurar numa equipa de média dimensão da Liga Portuguesa e espero que ele se imponha. Portanto, apesar de eu dizer que não acredito neste jogador, o meu desejo é que ele se imponha, porque eu não tenho nada contra o rapaz e quero que ele tenha um maior sucesso na sua carreira. Outro jogador é o Seferovic, que não se impôs no Galatasaray. O Galatasaray tem bons avançados, atenção, é verdade, tem avançados veteranos, mas tem bons avançados, como o Gomis. E, portanto, o Seferovic já era previsível, no meu entender, que ele não se impusesse no Galatasaray, tendo em conta a concorrência. O Seferovic é um jogador que precisa de muito carinho e de muito tempo de utilização para se ingrar. O Seferovic só rende, no meu entender, quando tem uma sequência de jogos e quando se sente acarinhado. Quando isso acontece, ele é goleador. E só nesses momentos é que ele foi goleador do Benfica. Ele também teve momentos de acaso do Benfica, também teve momentos que não marcava golos porque não sentia esse apoio, esse carinho. É um jogador que precisa dessa atenção. E ele, de facto, não se está a impor no Galatasaray e, aparentemente, vai para o Quasipanga. O negócio ainda não está confirmado porque o Galatasaray só deixa o Seferovic sair se o Quasipanga, que é um clube também da Liga Turca, pagar todo o salário do Seferovic. Esperemos que o Seferovic, que é um avançado já com 31 anos, salvo erro, que consiga reencontrar o caminho dos golos e do sucesso, porque foi um jogador que, apesar de tudo, deu boas indicações quando esteve no Benfica. Só me falta falar do jovem da equipa B, que é um craque, é o Chernador, portanto o médio ofensivo italiano de apenas 18 anos, está em final de contrato com o Benfica, não aceita renovar e aparentemente está nos planos dos belgas de Standard de Liège. Se o jogador saísse para um clube grande, tudo bem, agora não renovar para o Benfica para ir para o Standard de Liège, eu acho que esta notícia não deve ser verdadeira. Também surgiu outra notícia que associou o jogador às Juventus, e aí sim já faz sentido, portanto, se o jogador não renovar com o Benfica para ir para as Juventus para ganhar um salário maior e para voltar ao seu país, eu compreendo. Agora, não renovar com o Benfica para ir para os belgas do Standard de Liège, parece-me um passo ao lado da sua carreira. Este jovem jogador, apesar da equipa B este ano não estar muito forte, este jovem jogador tem grande talento, foi campeão do mundo de júniores, esteve presente na Taça Intercontinental também. É um jogador que este ano vai com 17 jogos, 13 golos pela equipa B e ainda 4 jogos pela equipa de júniores na Youth League, mas sem golos aí. Mas é um jogador de grande talento, um jogador fisicamente forte e tecnicamente evoluído. Esperemos que... Eu gostava que ele renovasse, mas uma vez que não renova, aparentemente não vai renovar, boa sorte para a sua carreira e se for para um clube, que vá para um clube de uma dimensão semelhante à do Benfica e nunca inferior.
Eu percebo que às vezes queres dar um passo atrás para depois dar dois em frente, ou seja, queres dar um passo atrás para poder ser titular numa equipa de menor dimensão, para depois dar dois passos em frente. Poderá ser essa a lógica do jogador. Vamos aguardar para ver. Não acredito que este jogador renove, porque se fosse para renovar já tinha renovado, tal como o Grimaldo e outros jogadores. E sendo assim, aparentemente será um jovem craque de grande talento que irá sair dos quadros do Benfica, tem apenas 18 anos, e a confirmar-se a sua saída no final da época é, de certa forma, uma perda. Uma perda, mas, quer dizer, uma perda. Poderia continuar, não continua, paciência. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Se gostarem deste tipo de conteúdo, deixem gosto, ativem o sininho das notificações para serem notificados cada vez que este canal faz algum vídeo. Forte abraço, fiquem bem e viva o Benfica!